Ok, minha gente, voltando. A Sabrina Leal está aqui com a gente, Laudeci Pacheco, lá de Prata dos Aredes, também assistindo a gente. E, aliás, por falar em Prata dos Aredes, deve estar assistindo a gente também, meu amigo, meu irmãozinho Carlitos, lá em Prata dos Aredes, qualquer dia, qualquer final de semana, talvez, esse próximo final de semana, a gente vai dar um pulinho aí para te ver, hein, Carlitos? Um abraço, um beijo no teu coração aí, na família toda. Vamos lá em Prata dos Aredes. Eu, quando fui para o comercial, eu perguntei à pastora em que momento ela pegou um caso, que são muitos, em qualquer lugar, né? De pessoas que estão carentes em todos os sentidos. Carentes materialmente, carentes espiritualmente. E um caso que eu citei aqui, um caso que eu tomei conhecimento na igreja, aí eu perguntei a ela em que momento ela vai jogar a rede, ou já jogou a rede, para recuperar uma pessoa que está sofrendo tanto em todos os sentidos, material e espiritualmente. Esse caso que você me perguntou dessa menina, né? A nossa equipe já jogou a rede, porque através das meninas, das pessoas que a gente faz esse trabalho naquela comunidade carente, foi onde essa rede foi jogada e essa pessoa veio, né? E começou todo esse processo de trabalho. E a coisa é tão interessante que ela, essa própria pessoa que foi influência de ser esse peixe, né, que foi pescado, também já está pescando outras pessoas. E tem trazido para a gente pessoas que ela entende que podem receber essa cura e essa ajuda assim como ela. Então, olha só como que essa rede funciona, né? Eu sou ajudada e eu trago alguém também que eu entendo que pode ser ajudado assim como eu estou sendo ajudada. Isso só vai crescendo, porque eu multiplico isso. Eu multiplico aquilo que eu recebi. Eu multiplico aquilo que eu estou recebendo. E aí a gente só vai influenciando, né? Sendo reagentes, agentes de mudança onde a gente está. E é muito gratificante a gente ver esse processo, a gente olhar, por exemplo, para essa pessoa que você tomou conhecimento. Há um tempo atrás, a gente olhar a afeição dela. E eu olhar a afeição dela como eu olhei esse domingo, sorrindo, feliz de estar ali apresentando algo que para ela era algo impossível há um tempo atrás de acontecer, e ver a transformação física dela também. O semblante rindo, a transformação física, a pessoa fisicamente, né? É algo assim que não tem preço. Você vê essa corrente do bem, né, alcançando a vida de outras famílias, de outras pessoas. Não tem preço a gente ver isso acontecer, não tem. Bom, Gabriela, agora eu vou te dar um tempo muito curto, menos de 10 minutos, talvez 8 minutos, para você conseguir explicar o que foram essas 4 semanas. E como é que isso surgiu na sua cabeça? Como é que você criou essas 4 semanas, a rede, os peixinhos, os Pedros? Você tem 10 minutos para isso. Até menos, né? Porque assim, a gente tem o nosso tempo, né? Eu tenho o meu tempo diário com isso. E eu comecei a refletir nos meus momentos de reflexão. Todas essas pessoas que hoje se encontram frias, né? Se encontram desanimadas, se encontram desestruturadas. E lendo, né, a Bíblia, lendo as passagens da Bíblia, eu me deparei com essa passagem, aonde eu vi Jesus indo lá, né, em João capítulo 21, indo lá atrás de Pedro. E eu comecei a pensar, eu falei assim, olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente fala tanto para pessoas, você precisa melhorar, você tem que ter força de vontade, você tem que sair de onde você está, por que você está assim? E muitas vezes a gente cobra só uma atitude da pessoa e esquece que a gente que está lá na outra ponta precisa ter uma atitude para ajudar essa pessoa. E eu falei assim, gente, olha só, Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar, tinha um monte de coisa para fazer ainda, e ele se preocupou em ir atrás do Pedro. E eu comecei a ver a história de Pedro. Eu fui atrás da história, né? Fui relembrar a história de Pedro. Por que Jesus falou aquilo que falou para ele lá quando jogou a rede? Eu comecei a relembrar o propósito tão lindo. E quem era Pedro antes disso tudo acontecer? Quem ele tinha se tornado quando ele começou a ter o chamado, o propósito dele estabelecido. E começou a vir no meu coração que, assim como eu também, em alguns momentos da minha vida, me senti desanimada, me senti frustrada, e eu precisei levar aquela sacudida para retomar o chamado. Quantos Pedros a gente tinha por aí que tinham um potencial tremendo, que tinham um chamado, que tinham um projeto de vida, que podiam estar fazendo diferença na vida de outra pessoa,
e que estavam por aí, precisando que alguém chegasse lá na beira da praia e gritasse: vem cá, tem um peixe aqui que eu vou assar para você. Vamos ter uma conversa aqui na mesa? Vamos resgatar o nosso relacionamento? Pedros que pararam de querer se relacionar. E aquilo começou a vir, sabe, tudo na minha cabeça. E eu comecei a falar assim: nossa, é tanta coisa que não tem como eu falar isso num domingo só. A gente precisa começar a jogar essa rede aos poucos, porque se eu ainda estou ruminando isso que está acontecendo comigo, aquilo que eu estou pensando, a minha própria história de vida, porque no momento da minha vida eu fui esse Pedro. Eu fui esse Pedro que tinha um chamado e que falou: não, olha só, não quero esse chamado não, deixa eu voltar, deixa eu só ser uma pessoa comum. E eu precisei que alguém chegasse lá na beira da praia e falasse assim: volta para aquilo que você precisa fazer. E eu comecei a refletir, porque tudo que eu tento passar, sabe, Hélio, nas minhas reflexões, eu passo com muitas coisas que eu experimentei, que eu vivi também, e que eu preciso melhorar também. Sim. Nada do que eu falo, do que eu compartilho, porque, na verdade, eu estou ali compartilhando algo que eu recebi primeiro, é algo que eu não viva, que eu não sinta, que eu não tenha passado, ou que alguém muito próximo a mim não tenha vivido e não tenha passado. E foi aí que comecei a gerar. Eu falei assim: deixa eu olhar para os Pedros de hoje. Quem são os Pedros de hoje, nesse tempo que a gente vive? Onde estão esses Pedros? Pedros são pessoas que eu conheço. Olha, tinha um Pedro sentado aqui que não está sentado mais. Tinha um Pedro que estava assim. Olha só, um Pedro que era animado. Um Pedro que tudo para ele dava certo. E agora, cadê esse Pedro? Ah, não dá mais certo. Por quê? A gente precisa ir atrás desse Pedro. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí começou, né? E aí eu comecei a pensar nessa conversa que Jesus tem com eles, né? Porque quando eles pulam, quando eles voltam do mar, e a Bíblia diz que quando Pedro percebeu que era Jesus, ele ficou tão impactado que ele pula no meio do mar, ele não espera nem o barco chegar, ele vai nadando para lá, porque ele falou assim: gente, a minha salvação está ali, eu vou resgatar aquilo que eu perdi. Quando eles chegam lá, Jesus já tinha preparado algo para eles. Um peixe, um pão, a fogueira, a mesma, né, a lembrança daquela fogueira que estava lá quando ele negou Jesus, a fogueira da reconciliação estava acesa de novo. E muitas pessoas precisam sentar nessa mesa de reconciliação. Quantas pessoas precisam se reconciliar com outras, né? E eu comecei a pensar nisso. Nessa mesa que é preparada para a gente sentar. Nessa mesa da restauração, nessa mesa de reconciliação. E por isso veio a história do que esse peixe significava. Né? Porque os peixes significam para cada um de nós algo diferente. O que era o peixe para o Pedro? O peixe para o Pedro era o peixe do perdão, de se perdoar e de perdoar outras pessoas. É isso. Né? E às vezes o peixe lá que veio naquela rede, que Jesus pede assim, porque traz os peixes que vocês pescaram também. Eu preparei um aqui para vocês, mas eu quero que vocês tragam os peixes que vocês pescaram. Não é porque Jesus precisava dos peixes deles, mas era porque esses peixes significavam aquilo que eles estavam sentindo. Então pode ser o peixe do perdão, o peixe da paixão, o peixe da fé, o peixe da esperança, o peixe que eu perdi em algum momento e que quando eu jogo a rede, eu resgato esse peixe de volta. E aí a palavra foi nascendo, mas daquilo que a gente foi refletindo que é necessário. E aí quando eu fiz aquele movimento de entregar um peixe para cada um, e a pessoa ia trazer esse peixe, e aquele peixe tinha um nome, é porque individualmente cada um tem um peixe que precisa ser resgatado. Cada um tem um peixe que precisa ser recuperado, que precisa ser levado para aquela mesa ali daquela conversa, para ser restaurado. Foi assim que essa palavra nasceu, porque eu comecei a pensar: quais são os meus peixes? Quais são os peixes que eu tenho e que eu preciso resgatar nesse momento? Existem reconciliações que precisam acontecer, existe paixão que precisa ser renovada, paixão por pessoas, paixão pela profissão, paixão por sonhos, existe a esperança. Cada peixe tem um nome, é a cura. O que é esse peixe? E aí essa palavra nasceu dessa forma. No programa de amanhã, eu vou estar recebendo aqui, está marcado para o doutor Luiz Ribeiro e para a doutora Maristela. A doutora Maristela já confirmou que vai estar aqui no programa e Luiz Ribeiro está viajando. Ele não me avisou, ele não passou para a gente ainda se poderá ou não vir. Mas eu estou aguardando aí uma confirmação dele. Mas a doutora Maristela já confirmou, já está confirmada então a participação dela. Para fechar a semana, Luiz Ribeiro e Maristela vão estar aqui com a gente. Para quem não conhece, ela é psicóloga, já trabalha aqui, já vem aqui ao programa há muito tempo,
é minha amiga pra caramba, e ela faz o cappuccino da Mari. Ela vai falar disso amanhã. Então vamos aguardar aí ainda uma confirmação. A Michele está aqui com a gente, passando um monte de recados, e ela botou aqui, a nossa igreja é a Missão Metodista Meu Dom, e você é o nosso convidado, venha nos fazer uma visita. Muito bem, Mil. Então, vou dar esses minutos finais para você, pastora. Gabriela, aqui na câmera 2, que é a sua, manda uma mensagem para o pessoal, eu convido o pessoal para ir na igreja, onde fica. Ok, vou aproveitar já que Michele colocou a deixa aí para a gente, né, querida? Eu quero convidar você que sente que precisa ser resgatado em alguma área, que precisa ser recuperado, assim como Pedro precisou, né? Que você vá lá, faça uma visita. Nós ficamos ali na Rua Charruas, número 19, ali no espaço central, no comércio central do Meu Dom, num galpão de esquina. Você vai ser muito bem-vindo no nosso meio. Se você precisa desse peixe da reconciliação, desse peixe da fé, da restauração, nós vamos estar lá com uma palavra, com carinho, com amor e com um abraço, esperando por você aos domingos às 19 horas, ok? Tem quinta-feira também, né? Tem as quintas-feiras. Nessas 2 ou 3 semanas, a gente vai estar fazendo só online, porque o frio está demais, né? Então, a gente entende também, por uma precaução, que nesse período a gente vai dar uma folga aí para as pessoas até esse tempo dar uma melhorada. Então, no momento, vai ser online às quintas-feiras. Apontou aqui, domingo, 19 horas. Isso aí. Domingo, 19 horas. Minha gente, então é isso. Pastora Gabriela, muito obrigado. Eu que agradeço sempre o carinho, o convite de estar aqui. Você sabe, né? que continua a sua vida aqui, né? Com certeza. É sempre muito bom estar aqui falando, né? Obrigado, Gabi. Olha só, minha gente, mais uma vez, né? Eu chego ao final do programa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui todos os dias. E o programa Hélio Carracena é isso, né? Você vê tudo que aconteceu durante essa semana, até hoje, e amanhã a gente vai trazer a Maristela aqui para conversar com você. Tanta gente com tantos problemas aí, esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E a experiência que a gente pode passar uma pessoa para outra, a experiência que a gente tem trazido aqui, como a gente tem debatido a nossa cidade. Vem aí, o Newton Salomão vem aqui, já estou marcado com a prefeita de Guapi, confirmou hoje também a participação dela. Então, esse é o programa Hélio Carracena, é Teresópolis na TV, né? É você na TV. Então, a Gabriela hoje esteve aqui. Semana que vem vai vir uma outra pessoa de uma outra igreja, ou o Padre Jorge que vai vir aqui. Ele me impressionou a última vinda dele aqui, quando ele sentado nessa mesma cadeira que está a Gabriela, a gente começou a falar sobre cestas básicas, o que, aliás, é um trabalho que você faz lá na sua igreja também, né, Gabriela? Ajuda de pessoas, né? E ele me impressionou quando ele começou a falar disso, ele começou a chorar. Ele chorou porque ele levantou uma questão, ele falou, o número de pessoas com fome em Teresópolis é muito grande. Pode falar. É assustador, né? Depois, né, da pandemia, cresceu muito, muito. Ele se emocionou, ele chorou aí, a lágrima desceu, ele falando sobre isso, né? E aí o Delino Tomé faz sai daqui do Soberbo, na quinta-feira da semana passada, às 4 horas da tarde, correndo, e vai até Aparecida do Norte, correndo 310 quilômetros. Por que Delino Tomé fez isso? Um velhinho de 67 anos. Não, um rapaz de 67 anos. Por que ele fez isso? Porque ele queria arrecadar alimentos, arrecadar cestas básicas para ajudar pessoas, tá? Ajudar tantos e tantos Pedros que estão por aí, precisando ser resgatados, tanto material quanto espiritualmente. Então, nesse momento que a gente está vivendo com tanta dificuldade, primeiro coloque Deus na sua frente. Engraçado, hoje eu ainda falei isso para uma pessoa, né? Primeiro coloca Deus, você vai conseguir, tá? Ela respondeu para mim assim, eu já coloquei, aí eu respondi para ela, você já conseguiu. Lá no Semusa, no corretor do Semusa, tá? Aí ela falou, eu já fiz, já estou fazendo, e aí você vai conseguir. E vamos em frente, vamos tocar a nossa vida. Muito obrigado, até o próximo programa, tchau, tchau.